diante do pronunciamento que me antecedeu, eu tenho que mudar a ordem da minha fala para também comentar, mesmo que rapidamente, o assunto que tem me trazido com muita frequência a essa tribuna. E eu estou me referindo à PEC 55. Aquela PEC que estabelece o limite dos gastos públicos, que muito mais do que uma medida fiscal, como eles tentam passar à sociedade brasileira, é uma medida estruturante que inicia no Brasil uma nova formação de Estado nacional, um Estado apartado da responsabilidade das políticas públicas e do compromisso com as pessoas que mais precisam do Estado brasileiro, seja na área da saúde pública, seja na área da educação, seja na área da ciência e tecnologia, da atuação do Estado no processo de desenvolvimento, da construção da infraestrutura necessária ao desenvolvimento. Lamento que um senador aqui tenha dito que não se apresentam alternativas e que essa PEC é a única alternativa capaz de tirar o Brasil da crise. Isso não é verdade. Aliás, nós continuamos, eu estava até há pouco num debate único da Comissão de Constituição e Justiça em relação à matéria. E lá, várias opções foram colocadas como alternativa. Eu queria, em primeiro lugar, dizer que foram os próprios defensores da PEC, 2 economistas que lá tiveram, que confirmaram tudo o que nós estamos dizendo. Primeiro, que no momento inicial, a PEC, ela congelará os gastos públicos. Num segundo momento, ela diminuirá os gastos públicos na área social. Permite uma parte, senadora? Eu não estou na hora do parte, mas, obviamente, se não houver nenhuma objeção, visto que não temos muitos parlamentares, eu sei, Vossa Excelência tem compromisso, mas... Perfeito. Não, casualmente, o senador que disse da tribuna há pouco que não tem alternativa, fui eu. Eu gostaria que Vossa Excelência, senadora Vanessa, nos diga agora, para o Brasil que nos acompanha pela televisão, quais são as alternativas? Eu tenho participado de muitos debates, senador. Perfeito. Em todos eles, lamentar a ausência do governo, e Vossa Excelência sabe tanto quanto eu, que tem se negado a debater a matéria. Não é debate. Em todos os debates tem sido apresentado alternativas, uma delas apresentado com muita força e baseado na experiência internacional. Porque, primeiro, não é verdade que não se apresenta alternativas. Segundo, não é verdade que grande parte dos países do mundo adotam a regra que querem empurrar goela abaixo no Brasil. Não é verdade. Mas qual é a proposta alternativa, nobre senador? Não quero crer que a partir de agora o senhor vai agir igual alguns colegas nossos. Não, é que eu fui, na ansiedade, porque se alguém aqui está com pressa, sou eu. Eu fui provocado. Se alguém está com... Não, eu estou fazendo meu pronunciamento, nem citei o nome de Vossa Excelência, que era para não dar direito ao artigo 14. Sim. Falei que não era verdade, porque hoje de manhã alternativas foram dadas. Primeiro, vamos fazer uma reforma tributária nesse país. Por que o seu partido não fez? Vamos deixar meu partido, nobre presidente. Seu governo. O senhor quer bater boca comigo ou quer educadamente me ouvir falar como eu ouvi Vossa Excelência falar? Não, mas resposta nós estamos dando. Se os senhores quisessem respostas de fato, os senhores não estariam fugindo do debate, não estariam como estão fugindo do debate. Estão fugindo, não permitindo que a Comissão de Constituição e Justiça promovesse um número significativo de debates, mas vamos lá. Dizem muito que a inflação corrói salário. É verdade. A inflação corrói salário, agora o que mais corrói salário do pobre, daquele que vive de salário mínimo, é essa carga tributária injusta aplicada no Brasil. E está aqui, mostramos hoje no debate, quanto que se paga em carga tributária, qual é o imposto que se paga quando se compra café. 20% daquele dinheiro que o pobre tira do bolso, com muita dificuldade para comprar um quilo de café, ele está pagando de imposto. Material de limpeza varia e de higiene de 30% a 60%, o leite 20%, quase 19% a 20%, e quando o leite for em pó, que lá no meu interior só é leite em pó, chega a quase 30%, 28%. Mas por que o seu governo não... Eu não estou aqui, senhor, vamos voltar lá para a comissão? Senador. Não é possível fazer uma pergunta, não tem resposta. Senador. Eu respeitei Vossa Excelência. Pode continuar. Eu respeitei Vossa Excelência.
que Vossa Excelência, o mínimo, me trate com o mesmo respeito que eu trato Vossa Excelência. Não interrompi em nenhum momento. Essa é uma alternativa. Vamos fazer uma reforma tributária profunda. Nesse país, só não paga tributo quem é rico, quem é empresário. Quem é empresário, lucros, dividendos não são tributados no Brasil. Ou será que isso não é verdade? Não são. O único, aliás, ao lado de um outro, que eu nem sei o nome, do âmbito da OCDE, que não cobram esse tipo de tributo, ficaram comemorando que com a vinda dos recursos ilegais que estavam fora do Brasil, o governo brasileiro vai arrecadar em torno de 51 bilhões de reais, pois poderia, tributando, mesmo que 15% de lucros e dividendos, poderia arrecadar anualmente, não uma única vez na vida, anualmente, mais de 53 bilhões de reais. Essas são as alternativas que nós apresentamos, essas são as alternativas a essa PEC do mal, essa PEC que tira e vai acabar paulatinamente com programas sociais como Bolsa Família, essa PEC que vai acabar com a escola pública no Brasil, sobretudo do ensino superior, e eu ter que ouvir de um economista o seguinte: não, o que a PEC, um economista que hoje está ali na Comissão de Constituição e Justiça defendendo a PEC, que ela vai chegar ao mesmo, a aplicação de recursos públicos, os investimentos públicos chegarão aos mesmos patamares de 2005. O que é que significa isso? Diminuição dos gastos públicos com a área social e infraestrutura, porque a população não está congelada, a necessidade em saúde não está congelada, a necessidade de colocarmos mais jovens nas universidades não está congelado. Não estão apresentando nenhuma proposta para limitar os gastos financeiros com pagamento de juros, e o pagamento de juros consome quase a metade do orçamento brasileiro. Então, essa é uma PEC que tem um único objetivo: transformar e aplicar no Brasil a velha política do Estado mínimo, a política neoliberal, aquela que foi derrotada nas urnas durante as últimas 4 eleições. E por isso que o senhor Jucá falou em alto e bom som, porque o Brasil ficou em todo sabendo do que ele disse. É preciso ter pressa e é preciso aprovar agora com um governo temporário, porque nenhum governo saído das urnas terá condições de aprovar essa proposta. E mais, os dois que foram lá, os dois economistas defenderam a PEC, fizeram questão de dizer que ela só é o começo. Depois dela virá a reforma da Previdência. Depois da reforma da Previdência virá a desvinculação dos programas sociais ao salário mínimo. Disseram isso, e depois virá a reforma trabalhista. E disseram o seguinte: o governo brasileiro, quando questionado, respondendo aos nossos questionamentos, dizendo que o governo não tem poder sobre os juros, que quem determina os juros é o mercado. Ora, senhores, por isso que não nos permitem regulamentar o artigo da Constituição que impõe limite à dívida. E é uma dívida que cresce de acordo com que cresce a taxa de juros. Então, tenha santa paciência, não fiquem nervosos, os senhores estão muito nervosos. Não há necessidade desse nervosismo, porque os senhores, infelizmente, têm maioria nessa casa. Agora, assumam perante o povo brasileiro que essa é a pior de todas as medidas que poderiam vir. Os ricos continuam ricos do mesmo jeito, os rentistas, as corporações nacionais e estrangeiras continuam se beneficiando com a maior taxa de juros do planeta. E nos dizer que nunca o Brasil viveu uma crise tão forte como essa, a quem os senhores querem enganar. O governo do ex-presidente Fernando Henrique deixou o país pior do que Dilma, do que Lula, do que tanto os senhores falam. Aliás, o presidente Fernando Henrique privatizou um monte de empresa e deixou uma dívida maior do que recebeu. E agora ficam dizendo que a dívida está descontrolada para tentar, repito, passar essa medida goela abaixo. Não, senhores. A inflação deixada por Fernando Henrique também foi maior. As reservas cambiais de agora ultrapassam os 350 bilhões de reais.
não era nem 40 na época de Fernando Henrique, falar da maior crise dos últimos 120 anos, para aprovar essa medida danosa ao povo brasileiro, danosa ao Estado brasileiro, ainda diz: os senhores e as senhoras terão muito poder, porque agora farão um orçamento realista. Que poder fraticista de ver se vai cortar na saúde, ou na ciência e tecnologia, ou no turismo, ou na cultura, ou na infraestrutura brasileira, ou na produção de alimentos. É isso que querem fazer, mas enquanto isso, corre solto a taxa de juros no país. O Brasil é o país que mais juros cobra, mais juros paga. E esse recurso está saindo do bolso do povo. Então, é lamentável que esteja acontecendo isso, mas tenho certeza que, mesmo nesse pouco espaço de tempo, nós temos mostrado à nação brasileira o quão negativa é essa medida para o nosso país e para o nosso futuro. E não venho dizer que é para enfrentar a crise, não venho, porque se fosse, primeiro, não seria medida. Não seria medida constitucional. E, segundo, não teria durabilidade de 20 anos. Ou seja, quando o Brasil tiver uma arrecadação crescente, mesmo assim não vai poder aplicar no social. Mesmo assim não vai poder aplicar em benefício da nossa gente. Então, o que eles querem fazer é acabar com todas as conquistas, com o legado social, de criação de mais de 400 universidades no país, entre campings, escolas técnicas de nível superior. É esse legado que eles querem enterrar e voltar a fazer do Brasil um país daqueles que já são privilegiados e que não pagam juro nenhum. Eu quero pedir desculpas, eu não faço isso, mas é que eu tenho compromisso, senador Medeiros, e tenho rapidamente que falar a respeito do que nós acabamos de acompanhar, o processo eleitoral na Nicarágua, e falar rapidamente do que foi. Primeiro, foram 2, 3 dias de intensas atividades, antes e durante o dia da eleição. Concluindo, presidente, eu particularmente fiquei num grupo que acompanhou o processo eleitoral na cidade de León, a 100 quilômetros aproximadamente da capital, Manágua. E o que nós vimos, e aqui está um livro branco, fizemos uma reunião importante, todos os observadores internacionais, e haviam representantes de quase todos os países. Nós não apenas tivemos várias reuniões com o Conselho Superior Eleitoral, mas obtivemos dele um livro branco mostrando as dificuldades pelas quais passam os partidos de oposição. Porque os partidos de oposição passam por uma dificuldade profunda e, sabedores que são da impossibilidade de vencer as eleições, andaram muito afora tentando denegrir e macular o processo eleitoral democrático ocorrido na Nicarágua, que, aliás, é um país que vem crescendo a níveis e a percentuais superiores a todos os seus vizinhos da América Central e do continente americano como um todo. Então, dizer que para a gente foi uma experiência importantíssima, primeiro, porque lá colocaram na Constituição não limite de gastos para o social, mas colocaram na Constituição, senhores senadores, a necessidade e a imposição de que o parlamento seja composto de forma paritária entre homens e mulheres. Portanto, lá, 50% dos parlamentares são homens e 50% dos parlamentares são mulheres. Uma eleição interessante, elegeram parlamentares para a Assembleia Nacional, assembleias regionais, para o Parlacem, além da Presidência da República. Não creio que o resultado oficial tenha saído, mas tudo indica que houve um bom percentual de comparecimento, superior a 60%, num país onde o voto não é obrigatório, com mais de 70% dos votos para Daniel Ortega, que deve ser eleito para um terceiro mandato federal. É também engraçada a Constituição deles, que dá uma vaga, são 90 vagas no Parlamento, sendo 20 eleitos de forma nacional e os outros 70 eleitos pelos departamentos. E também lá a lista são listas fechadas, pré-ordenadas, onde as campanhas não são feitas em torno de pessoas, e sim em torno de propostas, em torno de chapas, não é? Então, aqui saudar a vitória do presidente Daniel Ortega, da Frente Sandinista, que vem
desenvolvendo um belo trabalho naquele país. E lamentar que a imprensa brasileira tem noticiado as eleições na Nicarágua como eleições não democráticas. Isso não é verdade, inclusive dizendo que todos os observadores foram impedidos de participar. Não é verdade. Haviam muitos observadores, senhor presidente, nós tivemos a oportunidade, porque íamos às sessões e lá tínhamos total liberdade para caminhar, para andar, conversar com os eleitores, conversar com os mesários. Era o que eu tinha a dizer. Obrigada, presidente.